Então, eu estava vendo um post aqui no X, inclusive veio de uma pessoa a qual as outras pessoas estão falando nos comentários que ela faz parte de um grupo bolsonarista fanático chamado Olhos Verdes, né? Inclusive eu lembro que esse pessoal está seguindo o Jair Bolsonaro desde antes da eleição dele, eu acho. Eu posso estar enganado, mas o Jair Bolsonaro, quando havia ficado muito famoso, isso aí havia sido alguns anos antes da eleição dele, né? Porque o cara foi eleito presidente em 2018, né? Lá em 2016 ele já era muito famoso, certo? Ele já era famoso pra cacete e já tinha um capital político gigante, né? Mas enfim, aí então ela havia enfiado uma imagem lá de 4 deputados que seriam bolsonaristas, né? Que é o Zé Trovão, o Gustavo Gaia, o Nicolas Ferreira e o Cleitinho, né? Cara, eu vi nos comentários que as pessoas disseram que o Zé Trovão não seria necessariamente um bolsonarista, que ele nunca havia se colocado como bolsonarista, mas de qualquer forma o cara tá atrelado à imagem do Jair Bolsonaro. Porque eu creio que se fosse por si só, ele não seria eleito deputado, eu acho. Não é uma pessoa que eu curto, inclusive já pipocaram na net imagens dele em frente a uma carreira de cocaína, né, e tudo. O Gustavo Gaia também não é uma pessoa que eu gosto, sabe? Inclusive, há uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo aqui no YouTube detonando ele. É um cara que é conhecido por disseminar notícias falsas. Eu já presenciei uma vez, certo? Agora, dentre esses quatro aí, o único que eu confio é o Nicolas Ferreira, né? E por que a Zóios Verdes havia falado que eles seriam traidores? É porque eles supostamente haviam apoiado o Pablo Marçal para prefeito daqui de São Paulo. E como todo mundo sabe, até os ETs que estão além do sistema solar estão sabendo também que o Jair Bolsonaro, né, ele está acorrentado ao PL do Valdemar Costa Neto, né, aparentemente, isso aí é uma tese minha, né, agora, né, aparentemente para não ser perseguido pelo Xandão, né, e consequentemente ser preso, né, e eles estão apoiando o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, certo, e que evidentemente quer ser reeleito, né, e tá uma certa briga interna entre a direita. É claro que com esse apoio aí acabou frustrando muitos bolsonaristas que bandearam pro, entre aspas, marçalismo, né? Muito bolsonarista vai votar no Pablo Marçal, né? E do que eu havia sacado, do que eu havia visto, né? Eu confesso não ter procurado os casos nem do Cleitinho, nem do Zé Trovão e nem do Gaia, mas eu havia visto que o Nicolas Ferreira fez um vídeo, manifestando apoio ao Pablo, né, e consequentemente o Silas Malafaia havia demonizado esse apoio aí, havia falado que, cara, você está apoiando um sujeito psicopata, blá 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 blá. Isso até me fez lembrar de uma entrevista que o próprio pastor Silas Malafaia havia dado a Antônia Fontenelle há 2 semanas atrás, né? Com o mesmo tipo de palavreado, cara. Inclusive teve gente nos comentários falando que esse pastor grita demais. Cara, o pastor Silas sempre foi assim. Ele sempre foi assim, né? Isso é até bom para diminuir aquele imaginário popular de que o pastor evangélico ele é um sujeito tranquilo, é um sujeito que chega até a ser meio frouxo, né? Mas não, cara, o pastor Silas, ele até pode ser incluído como uma exceção, né? O cara grita mesmo, ele bate na mesa e tal, né? E ele havia falado para Antônia que o Marçal é enganador, ele finge, ele dissimula, blá blá blá, psicopata, né, e tal. Pô, cara, só que vê por um ponto. Você não acha que o pastor Silas, o Jair Bolsonaro e até mesmo o mensaleiro Valdemar Costa Neto não saberiam que haveria uma espécie de racha entre a direita com esse apoio ao Ricardo Nunes? É claro que haveria, cara. É claro que haveria. Por um lado, né, você vai ter muito bolsonarista que pensa, pô, eu vou votar no Nunes aqui porque o Jair que está apoiando, ele que está mandando. E apesar dele ter falado que, olha só, não é a escolha dos sonhos, né, a que eu queria, né, e tudo, né, para provar, né, a minha tese de que ele estaria sim acorrentado pelo PL, que se ele não fizesse esse tipo de apoio aí, ele se ferraria, né? E do outro lado você tem um pessoal bolsonarista mais independente, que não é gado, que vai votar no Marçal, cara, na condição de menos pior, sacou? Na condição de menos pior. Porque não quer votar em um pandemínio, cara. Você acha que o pessoal da direita se esqueceu o que tanto esse cara de rato quanto
o João Dória, quanto o falecido Bruno Covas fizeram no verão passado, na pandemia. Eles ferraram todo mundo, cara. Eles ferraram todo mundo. A pandemia acabou ontem. Você acha que o pessoal se esqueceria disso aí? É claro que não, pô. É claro que não. Então, cara, é muito mais do que justificado o pessoal apoiar o Pablo do que o Ricardo Nunes, pô. Certo? Perfeitamente compreensível. O pastor Silas sabe muito bem disso aí. Ele sabe muito bem disso aí. Certo? Então, o Nicolas Ferreira, e eu acredito que o Jair Bolsonaro deve ter entendido, o Nicolas Ferreira, ele tem princípios a seguir. Certo? Ele mostrou que não é gado. Isso aí me faz admirar ainda mais esse cara. Aí vem gente falando que ele seria traidor. Não, cara, não é traidor. Só que acontece que a gente tem que manter São Paulo segura. A gente já conhece o Ricardo Nunes. E outra, é o Jair Bolsonaro que tá mandando. Cara, a partir do momento em que o Jair Bolsonaro demonstrou em vídeo não tá satisfeito com a escolha que acabaram impondo a ele, você acha que eu deveria votar no Ricardo Nunes, cara? É claro que não. Certo? E se você olhar pelos meandros, você vai obter mais motivos ainda para não votar em Ricardo Nunes, cara. Sacou? Você pega a época da pandemia, cara. O cara, ele falou em vídeo que exonerou as pessoas que trabalhavam na prefeitura, e que não haviam se vacinado. Certo? Aí depois ele veio falar em entrevista com o Paulo Figueiredo que não havia exonerado. E aí? Dá pra confiar em um merda desses? Mas o Pablo Marçal também mente, blá 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 blá. Cara, infelizmente a gente tem as piores escolhas possíveis para prefeito de São Paulo esse ano. Infelizmente, cara, eu até poderia pôr aqui a Marina Helena como a menos pior delas, certo? Mas, cara, a gente tem que botar na balança, cara, a possibilidade de ou você matar essa situação logo. Bom, se bem que eu creio que vai ter no segundo turno, eu creio que vai ter, eu creio que vai ter, certo? Ou então você jogar o seu voto fora, Então eu creio que ou você escolhe uma coisa ou você escolhe outra, certo? Mas no meu caso, cara, não voto em pandemia de jeito nenhum. Não voto, cara. Na época da pandemia eu fiz diversos vídeos detonando esses caras. Aí você acha que agora eu votaria neles? Votaria em um Ricardo Nunes, cara? Você acha que eu faria isso aí? É claro que não, cara. Certo? Mas o Jair tá mandando. Não vou votar, parceiro. Eu não vou votar, cara. Certo? E Ricardo Nunes eu não voto nele. Então, pô, esse pessoal aí, ele é tão fanático que faltou também a vergonha na cara. Aí tu pega o quê? Chamou o Nicolas, o Cleitinho, o Gaia, o Zé Trovão de traidores, certo? Sendo que esse pessoal aí que tá chamando eles de traidores, na época da pandemia, eles estavam sendo ferrados, ferrados pelo Ricardo Nunes, ferrados pelo Dória, ferrados pelo Bruno Covas, e agora vão ter que votar no Nunes, cara. E aí? Certo? Então quer dizer que todo o seu sofrimento, tudo, aqueles protestos, aquelas carreatas todas, aquelas motociatas que tiveram na pandemia, não serviram para nada aqui em São Paulo? Vocês fizeram todo aquele escarcéu para nada? Aí para chegar a essa altura você ter que votar em um pandemia,